É isso aí. Tem um pessoal entrando. Parece que o pessoal estava bem ligeiro hoje com o negócio do horário, muito bom. Uhum, que bom, obrigada, pessoal. Bem-vindos aí quem está conectando. Também quem estiver assistindo a gente pelo YouTube depois, muito bem-vindos. Obrigada pela presença de vocês. A Vans entrou aqui, mandou um beijo para você, foi na hora que você... Beijo, Van. Obrigada por estar aqui com a gente. Acho que é legal falar para o pessoal que pode ir mandando alguma pergunta também, né? Que daí a Uhum, gente responde. isso. E beijinhos para Tati. Oi, Fabi Tati. mandou beijinho. Entrou, a Rê entrou, a E é Renata. isso aí. E das perguntas, quem quiser mandar pergunta para gente, usa a ferramenta da live, né? Ao lado ali dos comentários tem um ícone que tem uma interrogação. Que às vezes, se vocês mandam num comentário, como vai subindo, a gente perde a pergunta de vocês. Essa minha amiga Beleza? da tecnologia, super atualizada, não esquece de nenhuma dica, isso é ótimo. Tentamos. É isso aí. E hoje falar de Que um tema, né, bom. pouco assim relevante, né, que são as relações amorosas. Quem não quer uma relação amorosa, né? Né? Quem nunca, né? O famoso quem nunca. Eu eu tinha um professor que ele falava assim que quem a pessoa ou tá no rolo ou tá na fossa. Que ótimo. Eu achei aquilo assim, eu demorei, fiquei pensando, depois eu falei, acho que é verdade, hein? Né? Ó, o Uhum. Fernando aí E é prestigiando. bem isso, né? Ó, o Rei, Renatinho entrou, que legal. E de relacionamento é bem isso, né, Fran? Porque todo mundo quer um, mas não basta qualquer um, né? Tem que ser um bom. É, exatamente. Normalmente você está aí na pista, como diz popularmente, está querendo um pezinho quente aí para o seu aconchego, aí encontra uma pessoa que tem ali algumas coisas que você considera importante e você já se envolve. E aí, primeiro que acho que tem um pouquinho daquela projeção das expectativas versus realidade também, né? Uhum, Mas acho que mais do que isso, né? Pensando e lembrando que tem isso também, tem a questão do que de como fazer para realmente a relação se solidificar, dar certo, ter raízes, porque o oba-oba é legal, mas chega uma hora que a gente acaba querendo mais. uhum. Então, acho que hoje nosso papo vai ser bem em torno disso, de falar. A gente falou na outra semana sobre as separações, e agora, por que não falar para que o amor dê certo? Parece até livro de Uhum. autoajuda. Mas ficou bom o seu título. Desculpa aí se eu estou plagiando alguém, não foi a intenção, foi o que ocorreu agora. Mas acho que a nossa intenção aqui é trazer o olhar sistêmico para esse Uhum. quesito também, né? Uhum, exatamente, né? E foi muito interessante a gente puxar esse tema logo depois da separação, né? Porque eu tive o feedback de algumas pessoas que tiveram com a gente, até assistiram a live depois, né? E comentaram que elas não são separadas, mas que as informações da live foram muito bacanas mesmo, para elas compreenderem um pouco melhor o relacionamento delas, né? E até como olhar para os filhos dentro desse relacionamento. E eu acho que esse bate-papo que a gente vai trazer hoje, ele vai agregar ainda mais para essas pessoas, né, que têm já um relacionamento e também para quem está buscando algo, né? Como vai Isso. ficar isso? E a primeira pergunta, aquela que você fez na chamadinha nossa e que não quer calar, só o amor basta para uma relação? Será que só amor basta?
Joyce Antigamente, Esponja. antigamente o pessoal dizia, né, amor não enche barriga e tal, né? E de fato, eu falei, só dá uma arrumadinha na sua câmera, acho que ela tá com muito teto. A Tati mandou aqui Ah, um legal. avisinho pra gente. Melhorou? Beleza, melhorou. Então, né, será que só o amor basta? Segundo a visão sistêmica e tudo que a gente estuda aí, que nosso querido Bert Hellinger deixou para nós nessa existência, não é só o amor que basta. É por isso que a gente vê que muitos casais, mesmo se amando, tem muitas brigas, né? E ocorrem até separações, né? Que as pessoas nem entendem porque elas se separam. Ou casais que, né? Pessoas ali calentando, às vezes namoram por muito tempo e também não conseguem compreender o que acontece, né? Porque de tanta briga, sendo que um ama o outro, um gosta de estar na presença do outro, mas e o que acontece ali que ninguém vê, né? Então, se tem amor, era para estar tudo certo. E o que Bert explica para gente sobre tudo isso que a gente não consegue ver, né, de acordo com as leis sistêmicas? Uma das leis que a gente pode verificar nesse caso, né, que é necessário além do amor, é a questão do pertencimento. Aí você fala para mim, nossa, Joyce, que estranho, né? É um casal e tem que ter pertencimento. É claro que a gente se pertence ali, né? Tudo de bom nós dois. Porém, a gente não pode esquecer que tanto, né, um quanto o outro, eles vêm de algum lugar, né? Eles têm uma família de origem, eles têm papai e mamãe. Então, aceitar, né, compreender isso, que a pessoa que está se relacionando com você, ela tem um papai e mamãe, ela tem uma história, isso é muito importante, né? Bert diz que não são as pessoas que se relacionam, quem se relacionam são os sistemas. Ou seja, vocês não estão sozinhos nesse relacionamento. Sinto muito, tá? Mas tem aí uma galera com vocês. Isso se reflete no comportamento, nas crenças, no estilo de vida, em tudo que vocês aprenderam. E aí vocês pegam tudo isso, toda essa galera e querem viver isolados, renegando tudo isso. Vai dar ruim, né? E aí entra justamente o pertencimento, que é para a gente começar a olhar além, né? Toda vez que você critica o pai, a mãe do seu parceiro, de alguma forma você está criticando metade do seu parceiro, né? Porque ele é essa misturinha do papai e da mãe. E como será que ele fica? Né? Será que ele se sente super bem com isso? Será que ele se ressente? Né? Se existe o ressentimento, né? Dentro da constelação a gente aprende que existe esse ressentimento, isso vai criar o distanciamento, né? Que mais aqui que eu anotei para a gente conversar sobre Eu acho, o que é Joyce, que você necessário? está falando uma coisa sobre renegar e deixar assim, às vezes de fora, até, vamos viver só nós dois e o amor, né? Acho que mais ou menos nessa linha, mas são coisas até mais sutis que acabam impactando, né? Se a gente for Uhum, pensar que cada família tem um costume, então aquela uhum, pessoa ela nasce com hábitos, com formas de valor das coisas, do que é certo e do que é errado. E aí, uhum, quando encontrou seu parceiro, começa uma relação, já tem um afinamento que começa a existir a partir dali. Então, eu sempre entro aqui com a parte dos exemplos, e aí um exemplo muito, muito simples, assim, que acontece aqui em casa, e que acontecia muito no começo, o meu marido não se importa de fazer as refeições sentado à mesa, com a mesa bem arrumadinha, para ele pegar um prato, colocar uma comida e comer já é suficiente. E para mim sempre foi importante o ritual. Preparar uma mesa, sentar, conversar, esperar um pouquinho depois que faz a refeição. Então, é muito simples, mas no dia a dia isso pode gerar conflito mesmo.
Porque se para ele comer rapidinho e sair andando é suficiente, para mim não, como que vai ser nessa também complementar por conta disso, porque quem vive ou viveu uma relação aí já com um pouquinho mais, quando passa aquela volúpia da paixão, né? Aquela primeira impressão e tal, aí a gente começa a ver esses detalhes e que vem da onde? Vem, como você explicou aqui, do sistema de origem. Então, na família, provavelmente ali na família do meu marido, e eu percebi que é assim mesmo, para eles tá tudo bem do jeito que for, passou, comer, já tá pronto, vamos seguir. E no meu lado, lá na minha família de origem, não é assim. Então, talvez um primeiro olhar seja esse. A partir do momento que você quer estar com a pessoa, tem que lembrar do pacotinho, né? Exatamente, né? Que tem gente até que brinca, né? Você não casa com a pessoa, você casa com a família. E toda brincadeira tem a sua verdade, né? Porque é justamente isso. Esses sistemas, né, os pais do marido, da esposa, que seja, eles estão ali impressos na pessoa. Aí tem gente que pode falar, ai não, o meu não, porque o meu marido, a minha esposa, ela é totalmente diferente da família dela. Eu vejo a família dela fazendo um monte de cagada, ela não faz. Gente, macieira da maçã, tá? Tipo assim, não foram 5 maçãs e uma laranja e você está se relacionando justo com a laranja. Óbvio que as pessoas, elas têm algumas referências diferentes, elas podem trilhar caminhos diferentes, mas essa origem, né, as crenças, alguns costumes, elas vão carregar. E isso não é nenhum problema, muito pelo contrário, porque as diferenças dentro de um casal, quando bem administradas, elas só trazem crescimento para ambas as pessoas, tanto para a relação em si, quanto para cada um individualmente. Eu posso dizer por mim, né, quem me conhece aí sabe que eu sou do rock and roll e o meu marido é do samba. E muita gente não consegue compreender como é que a gente administra isso. E é justamente olhando essas diferenças, eu compreendo da onde vem essa paixão dele por esse tipo de música, por toda a história que ele tem, por todas as origens dele, e ele também consegue compreender da onde vem esse meu lado mais rock and roll da vida, e a gente consegue lidar com isso, que é justamente esse olhar, é saber que existe uma diferença, mas que ela não é um problema, ela pode ser benéfica. Equilíbrio, Fran. Será que precisa de equilíbrio num casal? Precisa total de equilíbrio, porque seguindo até nessa linha que você está falando, e aí pensando na relação que se quer estabelecer, então já conheceu, já fez lá o test drive, a entrevista, seleção final, agora então vamos começar uma relação querendo que essa relação seja realmente uma relação duradoura. Tem essa questão dos sistemas, mas a partir desse momento em que o casal começa a seguir juntos, eles entram para um novo sistema ao mesmo tempo. E aí não tem quem veio primeiro nesse caso. Por isso, a questão do equilíbrio é tão importante, onde os dois entrarão juntos e os dois vão fazer na mesma medida. E aí, aquela famosa, né, nas novelas mexicanas, a gente vê muito, em algum momento, ou a mulher, ou o homem falando, nossa, mas eu dou a minha vida por você, eu faço tudo por você, o que mais você precisa para ser feliz? O meu amor vale por nós dois. Isso tudo está ferindo essa lei do equilíbrio. Então, se quem está aqui com a gente agora, num segundinho escutar isso de alguém, pensou no seu parceiro, escutou
parceiro falar, eu dou a minha vida por você, qual vai ser a reação do corpo? A minha já dá arrepio só de pensar. Porque eu não quero ninguém dando a vida para mim. Já tenho a minha que já dá trabalho. Imagina ter mais uma. É muito pesado. Então, acho que esse é uma segunda dica que a gente pode dar. Que as pessoas, né, o casal, olhe o quanto está dando e o quanto está recebendo. Porque às vezes um é muito solícito, muito prestativo, está sempre acompanhando, está sempre fazendo, abre mão das próprias coisas. Ah, você não quer, não gosta, porque nem você deu o exemplo do rock e do samba. Ah, então agora só vai ser rock, esquece o samba, nunca mais. Isso gera desequilíbrio na balança do casal. E aí imagina isso ao longo de um tempo, uma das partes se ressentindo. Tem coisas que são muito materiais, né, ou muito palpáveis, como esses exemplos de tradições, de valores, de preferências, do lazer, mas existem outras sutis que são essas onde a pessoa ela não fala nada, mas ela começa a fazer, fazer, fazer e daqui a pouco ela cobra. Ué, mas eu faço aqui tudo, deixo tudo pronto, tudo certo, você não tem trabalho com nada, e o que você faz por mim? Pronto. Já tem um ressentimento aí. Então, acho Já que deu a... balancinha, aquela antiga, que não é digital, já descambou, já. E uma questão que as pessoas podem trazer é assim, né? Ah, beleza. E então, como é que eu equilibro? Né? Eu diria que assim, não existe uma receita, porque cada casal é um casal, né? E cada um sabe qual é a sua medida de equilíbrio, né? Então, eu proponho aqui tanto a reflexão sobre, né, todo esse nosso bate-papo, também como sentir, né? A gente fala muito essa questão do sentir no corpo. Porque quando você começa a se observar, você começa a observar o seu relacionamento, você começa a observar o seu parceiro, você vai começar a sentir, de fato, como que está essa balança. Você vai perceber se você dá muito, se você dá pouco, se você não sabe receber, porque isso também acontece. Às vezes o parceiro faz muita coisa e você não quer receber, né? Ele está tentando ali de alguma forma, você quer ser a pessoa, só você quer fazer, você não quer receber, né? Então, dá para observar, né? A gente consegue sentir, começar a se perceber nesse aspecto. E eu acho que uma dica que talvez a gente possa colocar aqui são as pequenas compensações, tanto para mais quanto para menos. Então, vou usar seu exemplo de novo. No caso do samba e do rock, um dia vai lá no samba, você acompanha um pouco, curte, aproveita. No outra semana, daí vai num show de rock, daí ele te acompanha. Ele faz companhia e procura conhecer mais o seu mundo. É uma pequena compensação, né? Então, num outro exemplo, no meu caso, não dá para comer em pé porque eu não gosto. No caso do meu marido, sentar e ficar lá fazendo uma refeição bem demorada também estressa. Vamos fazer um pouquinho. Hoje vamos demorar um pouco, amanhã vamos acelerar, depois de amanhã a gente pode tentar fazer em pé. São as compensações, que para o negativo também pode funcionar, né, Joyce? Vamos lá baixinho aqui, porque Tem que assim, funcionar. a pessoa foi lá e deu aquela pisadinha na bola. Aí você pode fazer o quê? Bom, você se sentiu prejudicado de alguma forma. Você pode dar uma compensadinha também, dar aquele troquinho de leve, um pouco a menos do que você recebeu, para não virar uma guerra, mas dá aquela compensadinha também. Isso é uma dica para manter essa balança equilibrada. Acho que isso também é legal pensar. Eu já fiz alguns testes e eu achei que funcionou. Não sei se você fez também. Eu não fiz ainda o teste do negativo,
Mas eu fiquei sabendo de uma história, né, um exemplo, aí depois você vê se você que é a moça dos exemplos, se você consegue complementar melhor, que a esposa, ela foi lá e fez um super jantar para o marido, ali toda preparada, a comida que ele gosta, não sei o quê, e ele simplesmente chegou, comeu, não falou nada, e isso deixou ela muito chateada. Né? E aí ela ficou com aquele ressentimento, né? Poxa, fiquei chateada, pisou na bola comigo. E agora? E aí qual foi a forma dela encontrar um equilíbrio para essa pisadinha de bola? Ela foi lá, pegou o cartão do marido e comprou um vestido caro que ela estava desejando há muito tempo. Foi a forma que ela encontrou de dar um troquinho, né? Um pouquinho a menos, mas fez ali algo que para ele também Ele não foi pagar um tão vestido bacana. Fez ele fez pagar o pagar preço. o vestido para ela em troca Uhum, daquele tempo e daquela preparação toda que ele não reparou, né? É isso aí. exatamente. Ninguém É. está E falando é. de nada muito grandioso. São pequenas coisas que Uhum, podem dar aquela dinamizada. exatamente. Né? E óbvio que a gente incentiva vocês a sempre fazerem pro mais, né? Para sempre estarem bem, né? Não, nunca focando em sempre dar esse troquinho aí, né? Muito E outra bom. questão que surge, Fran, para a gente, né, a gente colocou até na nossa chamadinha, existe hierarquia entre o casal? Ah, eu acho que eu até já antecipei essa quando eu falei que os dois entram juntos. Traguei a surpresa, desculpa. Mas, Sem na problema. verdade, se os dois entram juntos, não tem uma hierarquia entre eles. Então, eles Uhum, começam junto e aí vai estar numa igualdade. Agora, tem uma coisa. uhum, Se esse parceiro ou essa parceira já teve uma relação antes, aí começam a ter as hierarquias. Quem vem antes dentro de um sistema do seu parceiro? Porque a gente já falou e fala várias vezes do sistema de origem. Só que uhum, aí, primeira relação, primeiro casamento, pode ter gerado filhos ou não, aí por algum motivo houve uma separação, e aí essa pessoa que se separou decide formar ter uma nova relação, formar uma nova família. Essa pessoa que está entrando agora já não é mais a primeira, já é a segunda. Então, aí vai ter uma hierarquia não entre o casal, mas dentro daquela jornada daquele parceiro, certo? perfeito. O que a gente acaba confundindo muito essa questão de hierarquia dentro de um relacionamento, eu acho que são os papéis, né? Porque às vezes é preciso a gente distribuir funções e distribuir alguns papéis, especialmente quando a gente já está casado. Né? E o que acontece é que às vezes alguns papéis assumidos, eles socialmente têm uma importância um pouco maior do que outros que são tão importantes quanto, mas não são tão vistos. Né? Então acaba gerando aí até uma ideia de realmente de hierarquia, né? Que nem as pessoas às vezes imaginam, né? Tipo, manda quem põe o dinheiro em casa, aquelas coisas, né? Mas a gente sabe que para a engrenagem funcionar, todo mundo tem que estar ali atuando de alguma forma, né? E um exemplo que eu sempre me recordo em relação à questão dessa distribuição de papéis e a sua importância é quando você está dentro de um carro dirigindo, só que você não sabe o caminho, mas quem está no passageiro sabe o caminho. Né? Por você estar dirigindo, você não é mais importante. Você está ali no carro como o passageiro. Né? E existem as funções, um vai dirigir e o outro vai dizer qual é o caminho. Né? Então, mais ou menos isso, às vezes eu acho que socialmente a gente pode se confundir. Isso Né? aí, eu acho que são pontos também que a gente pode deixar aqui para o pessoal fazer uma reflexão
saber como se encaixa e como que pode conduzir daí para frente. E que mais, Uhum. Joyce? Ah, agora vem a pergunta que não quer calar, né? O mais importante. Como que a gente recebe um novo relacionamento? Ou para você que já está em um relacionamento, como você deixar ele ainda melhor? Qual que é a dica, Fran? Acho que fazendo até aproveitando e já fazendo assim um resumo disso tudo que a gente falou, quando a gente encontra essa pessoa que vale muito a pena, ampliar a visão para não mais olhar só aquele indivíduo, mas sim todo o seu sistema de origem. Então, seria aí uma primeira etapa, que é olhar para aquele pai, para aquela mãe, para aquela ancestralidade que fez com que aquele homem ou aquela mulher tivesse chegado até ali. O segunda dica, né, vamos usar assim, é honrar essa jornada, essa vida desse parceiro ou dessa parceira. Então, isso significa que os ex-companheiros também devem ser honrados, porque a gente usa a expressão ex, mas fizeram parte, tiveram vínculos pelo amor, tiveram relações, então tem que ser honrado também, né? E aí, depois dessas etapas, é que é possível tomar esse homem ou tomar essa mulher para realmente viver uma relação daqui para frente com muita seriedade, muita profundidade, muito respeito, porque daí vai ter uma visão muito mais ampla. E ainda eu falei das relações, né? Então falei dos ex-parceiros, mas também tem, lógico, seus filhos, que se dessas relações anteriores a você houveram filhos, eles também precisam ser honrados, para que você realmente consiga tomar essa pessoa. E o vice-versa é totalmente válido, que essa pessoa com quem você quer se relacionar consiga olhar para você e ver também a sua família de origem, entender que ela é que te trouxe até aqui, estando pronto para esse encontro, juntamente com seus ex-parceiros, e aí então conseguirem tomar uma vida com muito mais harmonia, muito mais força, muito mais equilíbrio, né? Uhum, exatamente. E uma coisa interessante que você me fez lembrar aqui é que nessa visão sistêmica a gente faz, né, traz as leis sistêmicas, que elas são as leis do amor, né? E é muito importante nesse processo, né, você comentou bastante de você respeitar e honrar a história, né, do parceiro, se ele tiver um ex-companheiro, até filhos, né? Mas essa pessoa, ela também precisa honrar esse ex-parceiro dela, né? Porque quando você finaliza um relacionamento e deixa para trás ainda um vínculo muito forte, principalmente em relação a brigas, a ressentimentos, é como se você trouxesse tudo isso junto desse novo relacionamento. Então, também é muito importante para quem tem o ex, né, tá bem com isso, né? Também olhar para esse passado com respeito, com gratidão, né? E, se possível, né, trazer aí um olhar um pouco mais amoroso para tudo o que se passou. Isso é um bom ponto, porque muitas vezes existem aí até os ditados populares, vamos curar um amor com outro amor, e as Uhum. músicas falam muito disso, mas a gente, vendo as leis sistêmicas, percebe que o que acontece é justamente o contrário. Quando a pessoa não olhou para isso, não resolveu, não saiu respeitosamente de uma relação, então saiu brigado, saiu mal resolvido, saiu com aquela sensação de injustiça,
não teve mesmo uma despedida. Acho que seria o jeito melhor para resumir isso. Se despedir agradecendo pelo que foi bom, pelos aprendizados. A maioria das relações, infelizmente, acaba tendo o ressentimento. E aí a pessoa sai e já procura outra pessoa, já quer né, passar o caderno a limpo, começar a história nova. Com certeza, o estudo do Bert mostrou, e a gente atendendo acaba percebendo, que o próximo relacionamento, a próxima pessoa, invariavelmente vai cair naqueles mesmos pontos. Porque vai ser e a igual. pessoa tivesse presa naquilo. Então, é bem isso que você falou. Então, vamos contra, nesse momento dito popular, e tentar fazer só um pouquinho diferente, que é resolver mesmo, para poder olhar para essa pessoa de um jeito novo, com mais amplitude. Acho que seria, isso também é bem importante trazer. Exatamente. Se por acaso você é uma pessoa que está nesse processo, né, tem um ex, mas já está dentro de um outro relacionamento e tudo isso aqui é muita novidade para você, não precisa ficar preocupado, né? A gente até fala que não precisa também desembrulhar, né, embrulhar um pacotinho para poder desembrulhar o outro. Você pode fazer isso simultaneamente. É óbvio, né, que quando você tem um tempo aí de maturação e de finalização, como a Afra bem colocou, é muito mais saudável, né? Você já vai entrar num novo relacionamento meio que com um reset, né? Preparado aí com uma folha em branco. Mas se por acaso a sua situação for essa, de que você já está em algum outro relacionamento, né? Tire um momento para refletir sobre isso e para realmente agradecer e honrar tudo o que passou. Coisa linda. Dicas. Eu vi aqui que a Lise entrou, beijão para a Lise maravilhosa, Thelminha Ai, que também, bom. tão gostoso. Tem pergunta aqui, Joyce. Oba, vamos lá. Sim, não sei. Manda. Vamos lá. E quando uma pessoa é de dar mais e a outra pessoa é de dar menos, quem dá mais acaba economizando? Com certeza alguém relacionado a finanças fez essa pergunta. Repete a pergunta. E quando uma pessoa é de dar mais e a outra é de dar menos, quem dá mais acaba economizando? Não, quem dá mais acaba se ressentindo total e ainda vai querer cobrar os juros, a correção monetária, né, os dividendos, vai querer que hipoteque imóvel, porque não dá certo na relação. Ah, mas ele é mais acomodado, não sei o que lá. Inventa aí uma frase. Não adianta, você está fazendo já com essa condição na sua cabeça, você vai passar o boleto depois, né? Isso aí é óbvio. Então, eu acho que é isso. Se a pessoa está dando mais, é de dar mais, ela pode treinar, dar um pouco menos. Só por hoje. Aí a gente junta com aquele outro grupo do só por hoje. Vamos dar um pouquinho menos, nivelar um pouco isso e ver o que rola. Isso. E mais, né? Se a pessoa já está conseguindo ter essa percepção que um dá mais e o outro dá menos, já dá para começar a colocar o equilíbrio. Né? Já dá É para mais difícil quando... a entender que alguma coisinha aí está merecendo um ajuste, né? Exatamente. Porque muitos relacionamentos eles acabam fracassando, terminando por uma indisposição de fazer pequenos ajustes. Né? É óbvio que alguns desses ajustes eles às vezes nem são percebidos, principalmente os que envolvem as leis sistêmicas, né? Porque eu sempre digo, a gente não vê tudo isso acontecendo. Né? Então, de fato, é mais difícil você perceber no dia a dia. Mas se você já está conseguindo perceber essas diferenças e ainda com toda essa informação que a gente está trazendo, isso vai ser sucesso.
E você estava falando isso e eu estava pensando que a gente tem uma tendência de passar uma continha sempre, não Ah, é? sim. E a Uhum. gente vai em qualquer relação. Então, é lá no Uhum. trabalho, tá? Então, você falou isso e me ocorreu que o ser Uhum. humano já tem um pouco essa tendência de fazer lá uma continha interna. Então, tem que ter esse olhar mesmo para Uhum. sempre validando. Tem Sim. uma outra pergunta aqui, ó. Tá preparada? Manda. Como construir os acordos da nova família, respeitando as leis sistêmicas e reduzindo as críticas? Acho que meio que a gente já respondeu agora no final, É. Mas só ampliando as esse olhar, né? críticas. As críticas será que seriam em relação ao parceiro? Fiquei Eu na dúvida. entendo que as críticas são todas do parceiro, que acaba vindo do sistema familiar do parceiro. Uhum. E aí, como que você vai estabelecer lá o contrato? Quando eu leio aqui construir os acordos, me vem muito a questão do contrato nupcial. Acho que tinha uma época aí, né, que o Uhum. pessoal levava bem ao pé da letra o que cada Verdade. um tinha direito, o que cada um podia. Você vê que essas coisas existiam e talvez Uhum. fazia sentido, já era uma coisa que estava Uhum. funcionando bem, e aí a modernidade talvez tirou e não sei, né? Uhum. Mas acho que tinha os contratos e onde estabelecia quem tinha direito a quê, se ia ficar algum tipo de pensão, de remuneração, se ia ter direito aos bens no futuro, se não ia. E hoje em dia acaba que isso fica muito num padrão, mas é isso, quando a gente amplia o olhar, consegue ver toda a origem, ver o que a pessoa passou, entender que ela vem para complementar, os acordinhos vão ser estabelecidos. Uma vez de samba no mês, uma vez de Uhum. rock, fazer a refeição Uhum. demorada, fazer a rapidinha, e aí vai. Uhum. E também segurar um pouco, né, essa tendência que a gente tem de impor o nosso jeito, né? Que às vezes a gente chega naquele ponto que se você não der jeito no seu jeito, não tem jeito. Então, assim, né, dá uma suavizada também, né, assim, mescla, né? Eu acho que esse equilíbrio mesmo, essa mescla de coisas, de gostos e tudo mais, é o que pode fazer, né? Pode não, que eu tenho experiência de que é o que dá muito certo. Tem um jeito que o pessoal fala que é engenharia da obra pronta. Aí, às vezes, a pessoa está lá na frente, depois que a obra acabou, olha, daí consegue ver, né? O vazamento, não tem Uhum, a queda, começa a ver os defeitos, mas na hora que está construindo, não presta atenção nos detalhes. Então, acho que para uma relação, por mais desafiador que seja, acho que tem um pouco disso também. uhum, Olhar para esses detalhes e ver o que está rolando, o que está acontecendo. uhum. Tem mais pergunta, Fran? Não, não chegou mais nada aqui. Gostei das perguntas, pessoal. Podem mandar sempre. É que eu acabei me lembrando de um ponto que às vezes acontece, né? Talvez, não sei dizer se acontece mais com quem já está casado ou não. Mas é quando a gente acaba olhando para o relacionamento dos nossos pais e a gente não aprova esse relacionamento, por algum motivo. E a gente jura que quando for a nossa vez, a gente vai fazer tudo diferente, porque a gente vai fazer muito melhor do que eles fizeram. E aí chega na sua vez, e às vezes dá ruim, né? Aí você olha lá seus pais casados há 40 anos e o seu casamento não durou 5. Né? Então, o que acontece? Primeiro que
Eu ouvi uma frase essa semana que eu achei muito boa, né? Os casais, eles brigam em público e se reconciliam no particular, né? E isso acontece muito, principalmente quando a gente é criança, né? Não tem aí né, toda uma maturidade para compreender melhor as situações. A gente vê, às vezes, os nossos pais discutindo, né? Só que eles brigam em público, mas a gente não viu o momento em que eles sentaram, conversaram e se reconciliaram. E aí, às vezes, a gente fica com aquela coisa na cabeça. Ai, meu pai faz essas coisas para minha mãe, não sei como ela ainda aguenta ele. Se fosse eu, já tinha botado para correr. Ai, minha mãe, viu, não sei como é que meu pai aguenta essa mulher. Só que você não vê o cenário completo, né? Isso acaba criando dentro de você aí um julgamento muito grande em relação a esse papai e essa mamãe, e também em relação a esse tipo de relacionamento que eles têm. Porém, é como se o sistema se ressentisse com esse seu julgamento. E quando chega na sua vez, se você não repetir os mesmos erros que você julgou, né, que foram errados de seus pais, você vai cometer até piores. Que é uma forma do sistema trazer para você a consciência de que eles estavam certos a forma deles. Eles são o casal e eles fizeram tudo o que eles sabiam para que aquele relacionamento desse certo. Né? Então, não sei como... Né, eu já vi isso, uma situação dessa muito próxima a mim, e quando eu tomei conhecimento dessa parte que o Bert traz para gente, falei, poxa, realmente fez sentido. Né? Porque justamente o que a pessoa criticava, o que ela apontava o dedo, foi exatamente o que aconteceu com ela. Não sei se você gostaria de acrescentar alguma coisa, mas eu lembrei desse ponto. Não, eu acho que você colocou muito bem. Cada casal cria o seu contrato, e um contrato que seja melhor elaborado tem chance de dar mais certo. Contrato que é menos elaborado pode correr aí vários desvios. E, e os filhos, você colocou muito bem, os filhos, como eles só enxergam uma parte da história, só o que eles veem, que às vezes é uma discussão, uma briga ou uma frieza, porque às vezes não tem briga nenhuma, né? Mas existe É uma o jeito, né? frieza no tratamento e, e acha que a relação é só aquilo. E aí cria um juízo aí de valor de que relações só são daquele jeito. E muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, não é só isso. Existe aí uma amplitude, uma história, justificativas e, enfim, tem todo um enredo por trás. Por isso que a gente aprende que não é muito para, né, meter a colher lá ou dar o pitaquinho, porque cada história vai ser uma história. Então, acho que é isso. Exatamente. Quem quiser olhar mais para a própria relação, trocar uma ideia, vamos lá no nosso workshop do dia 7 de março, finalmente um sábado, hein? Demoramos, mas temos. Prometemos para a galera, estamos cumprindo. E muita gente pediu aí, só posso de sábado, não sei o que do sábado. Então, sábado que vem já, dia 7 de março, estaremos lá no Cabe da Verba, com um grupo. Já tem gente inscrito para constelar. E tem muita coisa legal, certo, Joyce? Certo. Vai ser um grupo bem bacana, a gente vai trazer algumas informações aí muito legais, umas dinâmicas para vocês, para, né, autoconhecimento, conseguir olhar um pouquinho mais como que as leis sistêmicas atuam na sua vida, que é transformador, né? E falando das leis sistêmicas serem transformadoras, na próxima semana a nossa live vai ser muito especial. A gente vai estar com a Cláudia, que ela também é consteladora, e ela vai vir contar para vocês um pouquinho da experiência dela com a constelação. Como que tudo isso mudou a vida dela. O antes e o depois da constelação. Vai ser super bonito isso aí. Sim.
Isso aí. E, E vocês, e eu amigos acho, consteladores, estão convidados, né, a participar aqui das nossas lives, fazer perguntas, interagir com a gente. Vamos lá. Eu sei que vocês têm muito conhecimento aí guardadinho, pode participar do bate-papo. a gente tem que bolar um jeito de colocar uma roda aqui de conversa aí, vai ficar bonito demais. Uhum. E acho legal comentar também, para quem não conhece, que no grupo de constelação, nós fazemos, apresentamos as leis, fazemos alguns exercícios, para todo mundo sentir um pouquinho como é que é isso na prática. A gente aqui está falando, deu algumas dicas, talvez os exemplos fizeram sentido aí para a maioria, mas lá no workshop a gente costuma aprofundar um pouquinho mais, trazer percepções sobre tudo isso, que aí pode ajudar. Uhum. Sabe o que é legal? Eu até queria comentar aqui que daquele feedback que a gente recebeu, que as pessoas falam, que a gente recebeu de representante falando, olha, eu não constelei, mas Uhum. só de participar do grupo, minha vida já começou a mudar em algumas partes. Não é legal ouvir isso? Sim, é muito legal e é muito real, né? Porque às vezes a gente falando, né, fica meio estranho, mas acontece mesmo, né? Porque quando você está no campo sistêmico, participando de uma constelação, você também está ali mexendo com as suas questões, né? E muitas vezes, eu digo até que às vezes a gente mexe com questões que nem sabia que tinha, né? E isso é maravilhoso, porque imaginou você consertar algo que você nem sabia que não estava tão legal assim, aí você não perde um tempo, né? Não perde um tempo e não sofre ainda, né? Então isso é muito legal. E a gente escutou isso de mais de uma pessoa que participou Foi. como representante, que verbalizou isso, que só o fato de estar pensando sistemicamente ou estando mais atento, tendo participado dos grupos, já começa a ter alguns reflexos na própria vida. Então, isso aí é o que a gente busca com o nosso trabalho. Então, quem tiver aí meio na dúvida, já pode escolher ou no sábado, dia 7, ou no fim do mês, 26 de março, Dia sei que é a data. 26. Dia 26, quinta-feira, vai ter também já marcadinho. Acho que é isso Isso. aí, ó, 50 minutos de live. Vixe, Maria. Daqui a pouco o Instagram derruba a gente. Gente, é isso. E também, se vocês tiverem qualquer dúvida, né, que já chegou a surgir para a gente comenta muito aqui das leis sistêmicas, procura passar exemplos para que vocês consigam se identificar e até materializar um pouco disso tudo que a gente conversa aqui. Mas se tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente, né? Tipo, ó, eu tô sentindo que essa situação está um pouco desequilibrada, como é que é a visão sistêmica em relação a isso que está acontecendo, né? Pode entrar em contato com a gente que batemos um papo. É isso aí. Joyce, obrigada por esse encontro. Muito Obrigada a obrigada. todo mundo que está aqui conectado, quem estiver lá no YouTube e tudo mais. É isso aí, pessoal. Obrigada. Até a próxima. Até. Tchau. Tchau, tchau.